30 anos ao seu lado. Terça-feira violenta em São Vicente. Teve roubo de moto na Vila Valença e de caminhão com vítimas no viaduto Mário Covas. Em Bertioga, um homem em situação de rua salvou um recém-nascido abandonado no meio do lixo. Em Iguape, um caminhão-tanque carregado com combustível tombou na rodovia Casemiro Teixeira. A Casa da Esperança de Santos pede para a população votar num projeto que concorre para receber emendas parlamentares. O JT2 começou. O JT2 começa com o flagrante de mais um assalto à luz do dia numa das ruas de São Vicente. Esse que aconteceu hoje, pouco depois das 4h15 da tarde, foi na Vila Valença. Um casal que tinha acabado de encostar a moto foi surpreendido por uma dupla de ladrões que também chegou de moto. Vários carros passaram no momento que eles se aproximaram. Dá para ver que eles arrancaram os pertences que conseguiram das vítimas, como a aliança do homem. E depois o ladrão que chegou na garupa subiu na moto e seguiu com comparsa. O assalto durou 30 segundos. Ainda em São Vicente, também hoje, outro caso. As vítimas estavam num caminhão que transportava material para reciclagem. Foram rendidas quando o veículo passava pelo viaduto Mário Covas. Matheus Crossi tem as informações. Boa noite, Matheus. Os criminosos levaram as vítimas? Boa noite, Melissa. Boa noite a todos. Sim, levaram, viu? Esse assalto aconteceu por volta das 3h30 da tarde. Eles foram rendidos ali próximo ao viaduto Mário Covas, no Parque Bitaru, em São Vicente. Os funcionários dessa transportadora de produtos recicláveis levavam cobres e alumínios. Eles iam sentido Suzano, na Grande São Paulo. Eles foram abordados por 2 criminosos armados que obrigaram as vítimas a permanecerem dentro do caminhão. Eles foram levados até a área continental de São Vicente. A Polícia Militar foi informada sobre esse roubo através do Copom e começaram a fazer patrulhas em bairros que achavam que esses criminosos poderiam ir. Em uma das patrulhas que aconteciam no Jardim Rio Branco, na área continental de São Vicente, as equipes da polícia, uma equipe, na verdade, da Polícia Militar, conseguiu achar esse caminhão. Assim que os criminosos viram as autoridades policiais, eles abandonaram o caminhão em movimento com as vítimas dentro. Eles fugiram para uma casa, saíram pelos fundos e foram para uma área de mata. Outras equipes da Polícia Militar foram acionadas com a ajuda do helicóptero Águia, mas os criminosos conseguiram fugir. O caso foi registrado no 3º DP de São Vicente, as vítimas prestaram boletim de ocorrência e foram liberados junto com o caminhão com toda a carga recuperada. Eu conversei com o tenente Gabriel Borim, que deu mais detalhes sobre a ação dos policiais e dos criminosos de hoje. Vamos ver. Nós sabíamos que teria possíveis locais onde ele poderia desovar essa carga roubada e nós efetuamos o patrulhamento e o cerco. Ele foi encontrado pela área do Rio Negro, numa área de mata. Assim que as equipes conseguiram visualizar os indivíduos, eles também perceberam a ação da polícia, a ação de presença da polícia e de imediato já tentaram efetuar uma fuga. Largaram o caminhão com as 2 vítimas que estavam dentro, que eles também sequestraram, e correram em direção à mata. Eles invadiram uma residência e pularam dos fundos da residência até a direção da mata. Tentamos uma breve incursão na mata, porém nós não conseguimos lograr êxito em achar os meliantes. Nós conseguimos recuperar a carga roubada, uma carga de cobre, de alumínio, com alto valor, além do mais importante, a vida dos 2 trabalhadores que estavam no caminhão sendo mantidos reféns pelos meliantes. E um dos ladrões que assaltaram uma mãe que passeava com o bebê no carrinho está preso. O crime foi no ano passado, no bairro do Boqueirão, em Santos. Adriana Coutinho traz os detalhes. Boa noite, Adriana. Oi, Melissa, boa noite a você, boa noite a todos. Esse ladrão já tinha sido reconhecido pela vítima logo após o roubo. E a partir daquele momento, a polícia deu início a um trabalho de investigação para identificar e localizar esse criminoso. Então, foi feito uma solicitação para a justiça, foi expedido, então, os mandados de busca, apreensão e prisão, e eles foram cumpridos hoje, 8 meses após o crime. Esse crime aconteceu em outubro do ano passado. Essa
Essa mãe de 41 anos estava passeando pela calçada, empurrando o carrinho do bebê, quando percebeu uma movimentação estranha de 2 suspeitos. Eles então a cercaram, ela tentou atravessar a rua, não conseguiu. Um deles roubou o anel que ela estava usando, colocou inclusive na boca, e o outro assaltou a correntinha que ela usava. Esse crime na época causou uma grande repercussão, viralizou nas redes sociais, porque imagens de monitoramento conseguiram captar e gravar o momento da ação, e desde então a polícia vem trabalhando nessas investigações. Hoje ele foi preso na Vila Margarida, em São Vicente, mas a polícia está atrás também do outro suspeito que participou do mesmo crime. A gente volta com você, Melissa. Obrigada, Adriana. E devem terminar em novembro as obras que estão sendo feitas no túnel do VLT, no bairro do José Menino, para impedir a circulação de pessoas no local. O contrapiso na margem direita do túnel, sentido São Vicente, está sendo feito. Dá para ver o cimento novo. Os trabalhos acontecem de madrugada, quando o VLT não está em operação. A obra foi um pedido da MTU, responsável pelo VLT, para evitar a presença de pessoas perto dos trilhos. Há anos, moradores em situação de rua e usuários de drogas se arriscam dentro e fora dele. O maquinista precisa ficar atento e reduzir a velocidade no trecho. Numa reportagem de 2009, na série Crack, O Fim da Linha, o JT2 mostrou que todo aquele entorno do túnel era ocupado por dependentes químicos. Traficantes vendiam drogas e os usuários consumiam crack e se abrigavam naquela área. Mesmo com o início da operação do VLT, em 2015, a situação não mudou. Muita gente tem receio de passar por aqui. A Bianca usa a estação Nossa Senhora de Lourdes, no José Menino, para levar os filhos para a escola. Tá complicado, porque tem muito morador que fica os túneis estão muito cheios, né? Agora, principalmente esse pedaço do túnel está muito cheio de morador de rua, de usuário de droga, por aqui passando o tempo todo. Então a gente fica com medo, porque eu moro aqui do lado. Meu prédio foi assaltado, né? Um casal, então a gente fica com medo. Dona Hilda trabalha perto há 1 ano e conta que quando anoitece, redobra o cuidado. Eu sempre fico olhando se tem alguém dentro do VLT, assim, trabalhador que nem eu, para poder eu entrar. Não entro se não tiver ninguém. Porque eles pulam ali a catraca e entram, né? Fica ali dentro. A obra deve durar 8 meses e serão instaladas 710 placas de cimento que servirão como barreiras, principalmente nas laterais. Será resguardado o caminho para pedestres e também ciclistas entre os trilhos do VLT. O investimento foi de mais de R$931 mil e veio pela Caixa Econômica Federal. Esse desenho, divulgado no site da Prefeitura, mostra como a estrutura vai ficar. Apesar de impedir a circulação das pessoas expostas a riscos de acidentes, a medida não inclui ações sociais. Se vai funcionar, eu não sei não. Eles acham sempre alguma alternativa, né? Para se esconder ali. Vai ser bom sim para moradores, né, daqui da região. Para gente que passa todo dia. É um paliativo, né? Porque precisa ter alguma política pública para resolver o problema dos usuários de droga, das pessoas em condição de rua. Mas para a gente que é morador, com certeza vai melhorar em relação ao... A gente se sente mais seguro de estar passando por aqui o tempo todo. No Vale do Ribeira, um caminhão-tanque carregado com combustível tombou numa estrada em Iguape. Por causa do risco de explosão, o trecho da rodovia ficou interditado por horas. O caminhão-tanque, com capacidade para transportar 20 mil litros de combustível, estava carregado com gasolina. O veículo seguia pela rodovia estadual Casimiro Teixeira, sentido Iguape, quando tombou após o motorista perder o controle numa curva. Foi no quilômetro 12. Ele teve ferimentos leves e foi levado ao PS de Iguape. Parte do produto vazou. Bombeiros de Registro, Peruíbe, Itanhaém e Santos fizeram o trabalho de contenção. A gente acabou fazendo um ataque com uma linha de espuma para que cobrisse esse líquido que acabou tendo um grande vazamento. Os líquidos inflamáveis, eles não pegam fogo, o que pega são os gases emanados por ele. E a espuma acaba cobrindo ele pela superfície e evita que esses gases sejam emanados. Foi isso que vocês fizeram aqui? Exatamente. Mas parte do combustível acabou chegando numa vala de drenagem de um bananal perto da estrada, deixando a água avermelhada. Passou ainda por um córrego e atingiu um ribeirão. Aproximadamente 2 quilômetros da rodovia onde aconteceu o acidente foi interditado pelos bombeiros.
O isolamento da área fechou o trecho da estrada nos dois sentidos. Apesar da gente fazer esse ataque com espuma, ainda tem o perigo desses gases continuarem sendo emanados e a gente tem que evitar a aproximação de qualquer pessoa por segurança. A gente fez contato com a empresa que é responsável por fazer o transbordo e o cuidado com o produto químico que vazou no local. Assim que eles tomarem todos os cuidados e precauções e deixarem o local seguro, a gente faz a desinterdição da via. A gente não sabia que isso aqui estava fechado, né? Se os caras avisassem na entrada lá, ia rodar por Jiquiano pra gente chegar em casa, que é pertinho aqui, mora pra frente um pouquinho aqui, né? E como é que vai fazer para chegar em casa com esse trecho? Tem que dar a volta agora, mais 3 horas de viagem por lá pra rodar na estrada de barro aqui por trás de Guiag. 160 quilômetros. É muita coisa, né? E diz que o acidente aconteceu 7 horas da manhã. E até agora, nada. Até o início da tarde, a empresa responsável pelo transporte da carga ainda não tinha feito o transbordo do produto. Segundo o DR, o trecho ficou totalmente interditado até as 2 da tarde. O caminhão só foi retirado por volta das 5. Até a limpeza da pista, a estrada operou nos sistemas pare e siga. A CETESB informou que a carga total de 20 mil litros do combustível vazou e não foi possível seu estancamento. A parte que ficou retida foi recolhida e amanhã as ações emergenciais vão continuar. Amanhã a instabilidade deve voltar à região e pode chover à tarde. Vamos ver mais detalhes na previsão do tempo. A quarta-feira começa com sol na Baixada, mas as nuvens aumentam ainda de manhã. À tarde tem previsão de pancadas de chuva. A temperatura chega aos 28 graus em Bertioga. Em Santos, a máxima também deve ser de 28. E a mínima em São Vicente deve ser de 21 graus. Na Praia Grande, a temperatura varia de 21 a 28 graus. Os ventos sopram fracos de oeste para sudeste. No mar, as ondas devem chegar a 1,5 metro de manhã. Também tem previsão de pancadas de chuva nas cidades que ficam mais ao sul da Baixada. A máxima em Mongaguá deve ser de 28 graus. Em Itanhaém, a mínima deve ser de 20. Em Peruíbe, a temperatura varia de 21 a 28 graus. No Vale do Ribeira, pode ter pancada de chuva à tarde e à noite. Em Iguape, Ilha Comprida, a máxima deve ser de 28 graus. E a mínima deve ser de 21 graus em Cajati e de 19 em Jacupiranga. Terminou hoje a operação de Páscoa do Procon de Guarujá. Os fiscais percorreram comércios atrás de irregularidades na venda de chocolate. A pesquisa é indispensável para não pesar no bolso diante de tantas opções. O Procon São Paulo pesquisou em sites e constatou diferenças consideráveis nos preços dos produtos de Páscoa. Um ovo crocante de 215 gramas foi encontrado por mais de R$ 155 e também por R$ 36,90. O mesmo tablete de chocolate de 85 gramas tem por R$ 15 e por R$ 6,99. E o pacote de bombom de 1 quilo sai em um site por R$ 74,99 e em outro por R$ 45,30. Faço pesquisa sim. Todo mundo tem que fazer isso, na verdade, né? Porque, principalmente criança não gosta de ovo pequeno, gosta de ovo grande, que nem é brinquedinho. Eu pesquiso assim na televisão, que passo nos mercados, dou uma olhada. E aqui eu vi, não está tão caro não. Então eu estou aproveitando as ofertas. A netinha é a prioridade, depois os filhos e aí vai. Vamos pesquisar, né? Porque não dá para chegar e comprar no primeiro lugar, não. Tem que dar uma pesquisada antes, né? Ficar de olho se você, consumidor, não está sendo enganado é fundamental. Preste atenção, até mesmo no selinho do Inmetro, nos ovos que vêm com brinquedo, além de outras informações essenciais que precisam estar à mostra. Como, por exemplo, aqui tem o selo do Inmetro, a faixa etária, e para pessoas alérgicas também tem a inscrição se contém glúten, não contém glúten, tá? E o saque também da empresa. Qualquer irregularidade, o
consumidor está entrando em contato. Foi o último dia da operação de Páscoa do Procon do Guarujá, que visitou padarias, supermercados, lojas em geral que vendem chocolates. Em torno de 30 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados desde o dia 27 de março. Qualquer pessoa pode e deve denunciar se encontrar irregularidades. Pode ser feita a reclamação em nossa sede aqui no Guarujá, Avenida Ademar de Barros 218, telefone 3355-1232 ou pelo aplicativo Procon.sp. Os turistas já começaram a fazer reservas nos hotéis para os 2 feriados desse mês. Movimento que impulsiona a economia local e a expectativa de gerar empregos. 2 feriados prolongados no mesmo mês. Bom demais para quem pode curtir os dias de descanso na praia, passeando. Bom também para quem espera por essas datas para ganhar dinheiro. Abril deste ano está sendo como um presente para os hoteleiros que estão bem otimistas. Uma pesquisa do sindicato do setor aponta que 60% dos quartos de hotéis e pousadas da região estão reservados para o feriado de Páscoa. E a expectativa é de que, com a aproximação da data, eles consigam alcançar 90% de ocupação. Páscoa sempre foi um dos feriados que a gente entende aí, tirando o Natal e Réveillon, um dos maiores, né? Geralmente muito concorrido ali com o número do Carnaval. Então a nossa expectativa é de atingir o que o sindicato está falando, dos 90% de ocupação, e hoje nós já estamos com 60% do volume já vendido. Rodolfo é gerente de um hotel na Ponta da Praia. Já está feliz com essa sequência de feriados de abril. E logo depois ainda tem mais um final de semana prolongado. 1º de maio cai numa segunda-feira. Acaba a alta temporada, os feriados são super importantes para a gente manter um índice de ocupação aceitável, né, um alto índice de ocupação, né, para a gente continue fazendo investimentos dentro do próprio hotel e cada vez mais melhorando e qualificando não só equipes, mas também o produto para continuar recebendo os hóspedes. Neste outro hotel, no bairro do Gonzaga, 80% dos quartos já estão reservados para a Páscoa. E então a gente sempre espera que o fim de semana seja mais movimentado mesmo, e aí o feriado só aumenta, né, essa nossa expectativa e fica bem mais positivo a nossa espera, né? Para o feriado de Tiradentes, a pesquisa do sindicato aponta que as reservas na região já passam dos 50%. Motiva a cidade, que é muito bonita, né, organizada, e também as pessoas, né, que o público de praia é um público mais feliz que vem para cá, é um público que espera sempre uma boa receptividade, né, porque realmente fica assim, usa o hotel como base e fica na cidade, né, utilizando das ferramentas, como até mesmo a praia, né, os museus, que também tem gente que visita bastante, e os nossos restaurantes aqui próximos. Mais turistas na região significa mais gente nos comércios, restaurantes e no transporte. Impulsiona a economia local e gera empregos. Muitos lugares reforçam as equipes durante feriados. Foi depois de aproveitar uma oportunidade assim que a Beth conquistou o emprego de camareira. Muito difícil para conseguir um emprego, né, com esses tempos atrás. Aí quando eu vi a oportunidade, já abracei a oportunidade de ficar também fixa. Quem está em busca de uma oportunidade, essa é a hora. Essa é a hora. A seguir, um morador em situação de rua salvou a vida de um recém-nascido em Bertioga. E você pode ajudar a Casa da Esperança a receber emendas parlamentares para manter um importante projeto que trata bebês prematuros. O F7 vem aí. O pioneiro Festival de Cenas Teatrais está de volta. Acesse f7.com.br. Leia o regulamento e inscreva sua cena até 20 de abril. Mostre o seu talento no F7. Apoio TV Tribuna. Vai ser difícil para Ben perdoar Lumiar depois de tudo que ela aprontou. O Theo te falou a verdade. Eu realmente achava que... Na fé. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 70 quilos de crack num caminhão na rodovia Regis Bittencourt hoje à tarde. O motorista foi parado durante uma fiscalização em Barra do Turvo. Os policiais desconfiaram do nervosismo dos 2 ocupantes do veículo e decidiram fazer uma busca minuciosa. A droga estava escondida num compartimento secreto e seria entregue em Embu das Artes. Um morador em situação de rua salvou um recém-nascido em Bertioga. Ele encontrou o bebê abandonado no meio do lixo. Sobre o assunto, vamos falar com a Thaís Roso. Boa noite, Thaís. Como está o bebê?
Uma boa notícia, viu, Melissa? Esse bebê, ele passa bem, né? Foi encontrado com vida, foi levado para o hospital de Bertioga, o hospital municipal da cidade. Passou por uma avaliação médica e agora não corre nenhum risco de morte. Ele passa bem. Boa noite para você, boa noite a todos. Esse caso é um caso que choca, né, Melissa? Como você disse, ele foi encontrado por um morador em situação de rua, ali na praça mesmo, onde fica o hospital municipal de Bertioga e o pronto-socorro da cidade. Esse morador rapidamente pegou o bebê e levou ele até o hospital. Toda a apuração desse caso foi feita pela nossa equipe do G1. Então você consegue ler a matéria completa entrando no site ou então apontando o seu celular no QR Code que já está na tela. Essa criança, né, esse bebezinho, ele foi encontrado ainda de madrugada e, segundo a avaliação médica, ele tinha 2 horas de vida quando foi encontrado, porque ele ainda estava com a placenta, ele estava com o cordão umbilical, então precisava mesmo de cuidados rápidos e esse morador em situação de rua o encontrou e o levou rapidamente para o hospital. Lá na reportagem do G1 você consegue ver também, porque eles conversaram com essa equipe médica, então, que todos estão muito felizes em conseguir deixar esse bebezinho bem. Ele segue internado porque ele precisa ganhar peso, mas, como eu disse, ele passa bem. As investigações agora continuam pela polícia para saber o que aconteceu, quem são os pais dessa criança, e uma conselheira tutelar da cidade já foi na delegacia e também está acompanhando esse caso. Melissa? Obrigada, Thaís, pelas informações. E há mais de 60 anos, a Casa da Esperança de Santos oferece tratamento de graça para crianças e adolescentes que têm deficiências. São beneficiados pacientes de toda a região. Uma reabilitação de excelência com profissionais capacitados e equipamentos de ponta. Para manter a estrutura, a entidade conta com recursos públicos e privados. Um dos projetos da instituição, que trata de bebês prematuros, está concorrendo para receber emendas parlamentares. E você pode ajudar votando pela internet. Desde os 2 meses de vida, a pequena Mariana, hoje com 1 ano e 4, conta com o atendimento de vários profissionais. Um serviço de graça que ajuda no desenvolvimento da Mariana e de outras centenas de pacientes. Em um dia só, em um período, ela conseguiu realizar todas as terapias que ela precisa. Ela faz tratamento de físio, solo e aquática, faz fono. Faz também a terapia sensorial. Atualmente são 220 pacientes, desde bebês prematuros até adolescentes. Há 65 anos, a Casa da Esperança cuida de pessoa que tem deficiência motora e intelectual. O trabalho integrado entre todas as especialidades, fisioterapia, fono, psicologia, tá? Fisioterapia de solo, né? E a fisioterapia aquática, por exemplo, né? Junto com as especialidades médicas como a ortopedia infantil e a neurologia infantil que a gente tem aqui na casa, é fundamental para a melhora dessa criança e para o acolhimento da sua família também. Um dos principais trabalhos da instituição é um programa de intervenção precoce em bebês prematuros. Eles recebem tratamento médico e terapêutico o mais cedo possível para recuperar, amenizar ou até mesmo evitar limitações físicas ou intelectuais. A gente detecta antes de a situação ficar mais complicada, tá? Amenizando e dando mais qualidade de vida para essas crianças e suas famílias. A gente recebe as crianças dos 9 municípios da Baixada Santista para estimulação. Esse programa é voltado para as crianças que tiveram alguma intercorrência, né, na maternidade, internação na UTI, que a gente já começa um processo de estimulação precoce para identificar um possível atraso. Tá? E aí essas crianças que vieram da maternidade, da UTI, né, que tiveram alguma intercorrência no parto ou na gestação, a gente já estimula e aí daí fazendo um diagnóstico precoce de alguma patologia, né, uma paralisia cerebral ou um atraso de desenvolvimento, ou uma epilepsia, ou até o autismo, por exemplo, né? E a gente já encaminha para outros setores que a gente tem na própria casa ou para outros serviços na cidade de Santos ou no seu município de origem. Só que para esse trabalho continuar, a entidade precisa de ajuda financeira. Uma emenda parlamentar da deputada federal Tabata Amaral pode beneficiar a Casa da Esperança. E qualquer pessoa pode ajudar. É só entrar na internet e votar no projeto da instituição. Essa emenda, a gente busca recursos para a manutenção do nosso dia a dia. Então, realmente, é para a gente ter aí o pagamento de salários. Nós temos 70 profissionais trabalhando na casa, então uma folha bastante importante, né? Bem como os equipamentos. Quando a gente fala na manutenção da casa, isso implica em renovação de equipamentos.
Tem sempre coisas novas. Essa sala mesmo onde nós estamos, a gaiola de habilidades, é um equipamento que entrou aí em 2022, é algo bastante novo, atual e custam, né? Você está numa sala aqui, ela está climatizada, tem um piso adequado, tudo isso aí faz parte da manutenção da casa. E as emendas parlamentares são muito importantes. Hoje, 40% do custo da casa é através de emendas e do poder público. Aí nós temos uma parte, por volta de 40% também, que vem doações da comunidade e o restante é geração própria. Nós também fazemos alguns trabalhos para gerar receita para casa. A votação pode ser feita até o fim do dia desta quarta-feira. Quem quiser conhecer o trabalho, os profissionais estão preparados para mostrar cada detalhe das salas de atendimento e terapias. A gestão é feita por 14 voluntários e você também pode ajudar, seja com doações ou votando para que a instituição consiga mais benefícios e continue cumprindo seu papel, cuidar da vida de quem mais precisa. Qualquer pessoa pode vir e ajudar a gente aceita ajuda de todo mundo, tá? Não precisa ser um grupo, não precisa ser só uma empresa. Claro que a gente aceita das empresas também, obviamente, mas a pessoa, você que está em casa assistindo, você pode vir conversar com o nosso setor de captação e contribuir para a ajuda das crianças aqui na Casa da Esperança. Como é que fica o seu coração de mãe olhando para a Mariana, para o desenvolvimento dela? Hoje em dia eu me sinto muito realizada, assim, muito feliz, muito orgulhosa, né, de ver que a cada dia, assim, ela está subindo um degrauzinho, né, um estágio, uma evolução, né, que ela realmente demonstra isso dia após dia, né, e assim, por acaso ter essa essência de acolhimento e de amor, né, junto com toda a equipe multidisciplinar, isso também é um estímulo muito importante, né, para os pacientes, no caso para minha filha e para mim como mãe também, que me sinto muito motivada. E para quem quiser saber mais sobre o atendimento da instituição e ver de perto o trabalho desenvolvido, o endereço da Casa da Esperança é Rua Imperatriz Leopoldina, número 15, na Ponta da Praia, em Santos. E eu volto daqui a pouco com o resumo do dia e amanhã o JT2 começa mais cedo às 6:45 da noite por causa do jogo entre Bolívar e Palmeiras pela Libertadores. Uma boa noite para você e até já! Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento: Plano Santa Saúde. 30 anos ao seu lado.